Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao estudo da lição 7 da Escola Bíblica Dominical, que nós vamos estudar no dia 16 de fevereiro de 2025. Fala sobre as naturezas humana e divina de Jesus. O objetivo do tópico 2, mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo. A palavra mono significa um, e physis, do grego, está relacionado à natureza. Então, monofisismo é uma natureza, é a interpretação mais correta desse termo, monofisismo, uma natureza. Item 2. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. 1. Quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, que viveu de 376 a 444. O título era Mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano, e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo Mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. 2. Nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno constantinopolitano, em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso, em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, e o imperador o exilou. Então nós tivemos o Concílio de Nicéia, em 325, o de Constantinopla em 381, o de Éfeso em 431. E aí a gente vai conhecendo, os concílios ao longo da história da igreja. Então aqui, e depois teve o Concílio da Calcedônia, em 451. Então o Concílio de Nicéia, 325, Constantinopla, 381, Concílio de Éfeso, 431, e o Concílio da Calcedônia, em 451. Mas para que saber? Pelo menos porque quando você vir esse assunto novamente, você já tem uma informação, isso é importante. Você saber que aconteceu o Concílio de Nicéia, que teve o credo niceno, que o Concílio de Nicéia combateu o arianismo, que em 318 Ário começou a falar que não existia trindade. 325 o Concílio de Nicéia se reuniu para defender a trindade. Constantinopla em 381 também para defender a trindade, a divindade de Jesus. Aí agora vem o Concílio de Éfeso em 431, o de Calcedônia
em 451. É importante saber que aconteceram esses concílios. Isso faz parte da história da igreja. É importante que o cristão tenha esse conhecimento. Agora o item 2.3, monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, que significa uno, único, né? Único, mono significa único, e physis significa natureza, ou seja, uma natureza só. Aqui voltando no nestorianismo, irmãos, ele falou aqui que eram duas pessoas, né? E nós consideramos aquele conceito com os irmãos da unipessoalidade de Jesus. Jesus era uma pessoa só, com a natureza humana e divina, mas ele era uma pessoa só. Aqueles conceitos que nós trabalhamos com os irmãos, né? A unipessoalidade de Cristo é um desses conceitos. A união hipostática é outro conceito. Então agora vamos para o monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não o de unir. Não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio de da Calcedônia, em 451. Aí o comentarista faz uma ilustração. O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre e nem é estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre e nem estanho, e o verde não é azul nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Olha só as coisas que surgem. Resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Mas que coisas que acontecem, né? Um fala que a natureza de Cristo e a natureza humana e divina de Jesus está misturada. Então ele não é nem homem, nem natureza humana, nem natureza divina. O outro fala que Jesus era duas pessoas, né? Que havia duas pessoas, duas naturezas com duas pessoas, que eram duas pessoas e não era uma pessoa só, como ele colocou aqui. Eram duas pessoas. Assim, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Um fala que eram duas pessoas distintas. É o nestorianismo. O monofisismo fala que as naturezas estão misturadas. Aí não é nenhuma nem outra. Elas perdem a identidade. Exatamente aquilo que nós explicamos sobre a união hipostática. Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus tem a natureza humana e a natureza divina. É a união hipostática. A natureza humana não interfere na divina e a divina não interfere na humana. Aquele conceito que nós trabalhamos de hipostase ou união hipostática. O outro conceito foi a unipessoalidade de Cristo, né? Outro conceito foi a teantropia, Deus-homem. E o outro conceito foi a kenosis, né? Ou a kenose, que é o esvaziamento de Jesus. Esses conceitos estamos trabalhando ao longo das lições, porque eles são conceitos importantíssimos na cristologia. Número 4. 2.4. O Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Aí aqui o documento do Concílio de Calcedônia está falando. As propriedades de cada natureza permanecem intactas. Olha só, natureza humana e divina. Uma não interfere na outra.
As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, unipessoalidade de Cristo, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. Então, esse foi o documento redigido no Concílio de Calcedônia. É o concílio novo aqui, né, que nós não tínhamos visto ainda. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento que nós lemos aqui, né? A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Sinopse 2. O nestorianismo e o monofisismo são duas heresias contrárias ao ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Então, resumindo aqui a lição, nestorianismo defendia que Jesus era duas pessoas, a natureza humana, a natureza divina, era duas pessoas, né? E o monofisismo, a natureza humana e a natureza divina, misturava e surgia uma natureza. Então, Jesus não era nem Jesus não era nem homem nem Deus. Mas a união hipostática, né, a explicação, mostrando que Jesus era uma só pessoa, a unipessoalidade de Cristo, e a natureza humana dele não interferia na divina, e a divina não interferia na humana. Quando Jesus ressuscitava o morto, era a natureza divina se manifestando. Quando Jesus estava com sede ou dormindo, era a natureza humana se manifestando, e uma não interferia na outra. A natureza humana não enfraquecia a natureza divina. E a natureza divina não fazia com que ele não sentisse fome. Ela não interferia na natureza humana. Essa é a união hipostática ou hipostase. Auxílio teológico. Nestorianismo e o que a Bíblia diz. Nestorianismo é a doutrina que ensinava a existência de duas pessoas separadas no mesmo Cristo, uma humana e uma divina, em vez de duas naturezas em uma só pessoa. Nestor, ou Nestório, como aparece em outras versões, nasceu em Antioquia. Ali tornou-se um pregador popular em sua cidade natal. Em 428, tornou-se bispo de Constantinopla. Embora ele mesmo nunca tenha ensinado essa posição herética que leva o seu nome, em razão de uma combinação de diversos conflitos pessoais e de uma boa dose de política eclesiástica, Nestor foi deposto do seu ofício de bispo e seus ensinos condenados. Não há nas Escrituras a indicação de que a natureza humana de Cristo seja outra pessoa. O que a Bíblia diz? O ensino bíblico a respeito da plena divindade e plena humanidade de Cristo é claro, mediante as muitas referências bíblicas. O entendimento exato de como a plena divindade e a plena humanidade se combinavam em uma só pessoa tem sido ensinado desde o início pela Igreja, mas só alcançou a forma final na definição de Calcedônia, em 451. Antes desse período, diversas posições doutrinárias inadequadas quanto às naturezas de Cristo foram propostas e rejeitadas, primeiro pelos apóstolos, depois pelos chamados pais da Igreja. Os pais da Igreja foram aqueles homens primitivos que viveram depois dos apóstolos. Logo após a morte dos apóstolos, a gente tem os pais da Igreja, que a gente chama de pais apostólicos. Por quê? Porque eles foram discípulos dos apóstolos. Então, os primeiros pais da Igreja foram os pais apostólicos. E aí nós temos mais uma classificação a respeito dos pais da Igreja.
Fazendo então, irmãos, uma revisão rápida do que nós vimos hoje. Nós vimos quem foi Nestório e a ideia dele de que Jesus tinha as duas pessoas, né? Natureza humana e natureza divina eram duas pessoas. O monofisismo, mono é um, único, e physis é natureza, uma única natureza. Que Jesus tinha uma única natureza. Qual que era essa natureza? Do mesmo jeito que você pega a cor, por exemplo, aqui, a cor verde é a mistura da cor azul e amarela. Você pega a cor azul e amarela e mistura, dá verde. Agora não é mais nem amarela nem azul, é verde. Então você pega a natureza divina e humana de Jesus e mistura. Então não é nem natureza divina nem natureza humana, é outra coisa, entendeu? Então essa era a ideia do monofisismo, que Jesus tinha uma natureza só. E nós sabemos pela Bíblia que tinha duas naturezas. Então o monofisismo, olha só que interessante. O monofisismo, ele confronta, ele apresenta uma natureza, enquanto que a Bíblia nos mostra que Jesus tinha duas naturezas. E o nestorianismo fala que Jesus era duas pessoas, enquanto que a Bíblia nos mostra que Jesus era uma pessoa. Olha só a distinção. O nestorianismo, ele está, entre aspas, né, atacando as duas pessoas, falando que Jesus tem duas pessoas, a humana e a divina. E a Bíblia ensina que é uma pessoa só. E o monofisismo fala que ele tinha uma natureza só. E a Bíblia diz que ele tem duas naturezas, a humana e a divina. Ele é uma pessoa com duas naturezas. Viu que interessante? O nestorianismo trabalha com relação a pessoas. Jesus, duas pessoas. E o monofisismo, Jesus tem uma natureza só. De qualquer forma, estavam contradizendo a Bíblia, que diz que Jesus é a unipessoalidade de Cristo. Jesus é uma pessoa só com duas naturezas, a humana e a divina, sendo que uma não interfere na outra. É a união hipostática. E para concluir, né, nós falamos sobre o Concílio de Nicéia, o Concílio de Constantinopla, o Concílio de Éfeso e o Concílio de Calcedônia. É importante a gente saber a respeito desses concílios, pelo menos a existência deles. E falamos também, lembramos da outra aula, os 4 conceitos da cristologia que nós estudamos: a união hipostática ou hipostase, a teantropia, Deus-homem, um termo que é aplicado somente a Jesus Cristo, a kenosis ou a kenose, né, que vem do verbo grego keno, esvaziar, é o esvaziamento lá de Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, e a unipessoalidade de Jesus. Esse resuminho está na descrição do vídeo, para você anotar, para você copiar, para você imprimir, para você compartilhar com os irmãos e amigos. Compartilha também esse estudo com os irmãos e amigos e todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.